Muito boa tarde, turma. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo. Queria dar o meu boa tarde a Adriel, Joyce, sempre presente nas nossas aulas, o Adriel também, e a todos que estão ligados pelas ondas. Beleza, turma? E vamos, no nosso episódio de hoje, continuar um assunto, turma, que já estamos trabalhando, que é fontes de energia. Olha só, vamos bater um papo sobre fontes de energia. Ah, professor, esse assunto a gente já vem conversando, exatamente. E no nosso episódio, vamos destacar o uso das fontes de energia no espaço urbano dos países periféricos. Vamos bater um papo, turma, sobre as fontes de energia. Mas lembrando que eu já falei para vocês, energia é a capacidade de realizar trabalho. Esse é o melhor conceito para fontes de energia. Capacidade de realizar trabalho. No nosso estudo, turma, só existe trabalho se tiver gasto de energia. Uma lâmpada só ilumina, claro, se consumir energia. Um carro só anda se consumir combustível. Nós mesmos só vivemos porque consumimos energia através dos alimentos, da irradiação solar, vitamina D, como também a água. Enfim, para ter trabalho, ou seja, para existir alguma atividade, é preciso consumir energia. Uma outra coisa importante, gente, que energia só existe devido à transformação. Na realidade, nós não produzimos energia. Nós apenas transformamos as que já existem. Como já diz os grandes cientistas, né? Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo é transformação. Se é transformação, energia, então ela é setor secundário da economia. Porque é transformação, junto com a indústria, junto também com o artesanato. São atividades que existem através da transformação. Por que estudar energia é importante? Eu já disse isso, turma, na aula anterior. Energia gera guerra. Vocês sabem que muitos conflitos foram travados na busca de fontes de energia. O Oriente Médio que o diga, com o petróleo que gerou tantas guerras. Energia gera poluição. Sabemos nós que o consumo de energias pode poluir o ar. Os chamados, por exemplo, combustíveis fósseis. Na sua queima, nós temos o lançamento de poluentes no ar. Energia, gente, também gera um grande comércio. Muito dinheiro é envolvido na compra e venda de energia. Todo dia é comercializado combustíveis fósseis, minerais, e tudo isso gera muito dinheiro. Energia, gente, gera também tecnologia. Olha só. Muitas pesquisas
em tecnologia são destinadas às fontes de energia. Exemplo: equipamentos que consumam menos energia. Surgimento de novas fontes de energia. Tudo isso envolve tecnologia. Os automóveis de hoje consomem menos do que os de antes. Energias como a solar, das marés, eólicas, são fontes energéticas modernas que só surgiram devido às tecnologias empregadas. Professor, e para finalizar esse primeiro momento da importância da energia, ela está intimamente ligada à política. Muitos acordos e decisões políticas são feitos devido às fontes de energia. Exemplo agora. Estamos vivendo um contexto mundial desta guerra no leste europeu, que vem gerando o aumento do preço do petróleo. Ou seja, a política da guerra influenciando no preço do combustível. Aqui no Brasil, se discute os impostos sobre a gasolina. Isso é questão política. Enfim, no Brasil, no mundo, acordos políticos, alianças políticas no mundo são baseadas no consumo de fontes de energia. No Brasil, por exemplo, ao longo da sua história, os nossos governos trilharam, investiram, priorizaram em fontes de energia. Um exemplo da história. Diante da crise do petróleo dos anos de 1970, na época, o então presidente Ernesto Geisel, com o preço da gasolina no Brasil, criou o Proálcool. Criou o Proálcool, que foi o programa do álcool combustível, aonde o governo da época resolveu investir na produção do etanol a partir da cana-de-açúcar. Ou seja, foi uma medida do governo para tentar baixar o preço, diminuir o consumo da gasolina que estava subindo. Está vendo como política está intimamente ligada à energia? Europa. Meus amigos, nas últimas décadas, a União Europeia resolveu diminuir o consumo dos combustíveis fósseis. Todos os governos daquele continente se uniram para aumentar o consumo de energias limpas. Está vendo? Mais um motivo que as decisões políticas, energéticas, influenciam nesse setor. Acompanhe a leitura, turma. As fontes de energia são recursos naturais
ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. A energia, por sua vez, é utilizada para propiciar o desenvolvimento, deslocamento de veículos, gerar calor, eletricidade, entre outros. Gente, observem quando eu falo natural ou artificial, estou me referindo natural, produzido pela natureza, artificial, produzida pelo homem. Professor, quer dizer que o homem também produz energia em laboratório? Com certeza. Energias artificiais. Então, ela propicia, gente, a combustão. Ela propicia movimento de máquinas. A energia promove a geração de eletricidade. Ok. Turma, eu queria reforçar para vocês os grupos de energia. Atenção. Eu tenho, gente, as fontes energéticas primárias. Vou começar por ela. Energias primárias são energias extraídas, atenção, direto da natureza. São fontes, o título de estudo, que o homem extrai direto da natureza. Exemplo, o petróleo, o carvão, o vento, a irradiação do sol, os minerais, todas essas que eu citei, o homem extrai direto da natureza. Agora eu tenho um grupo das energias secundárias. Energias secundárias são energias originadas das primárias. Espera aí. As secundárias, elas são originadas das primárias. Exemplo, a gasolina. Ela não vem da natureza toda. A gasolina vem do petróleo, que é primário. Exemplo, a eletricidade, ela vem da hidroelétrica, que usa a água da natureza. Mais um exemplo, o gás de cozinha. Ele mesmo não vem da natureza. O gás de cozinha vem do petróleo, que vem da natureza, que é primário. Outro grupo de energia são as energias convencionais. As energias convencionais são aquelas que surgiram até a segunda revolução industrial.
Segunda Revolução Industrial. E aí, Marcelo, me dá exemplo, cara, de energia que surgiram desde a Idade Antiga até a Segunda Revolução. A lenha, carvão, petróleo, gás natural. Todos esses são convencionais. Vieram desde a Idade Antiga até a Segunda Revolução. Joyce, vamos lá. Professor, vi uma reportagem que humanos e animais de hoje somos o petróleo de amanhã. Será? Joyce, excelente pergunta. Para respondê-la, Joyce, eu tenho que voltar no passado, entender o presente e dar uma perspectiva de futuro. Joyce, aula passada a gente até falou dele. O petróleo é originado de seres marinhos soterrados em bacias sedimentares na era mesozoica. Te sintonizando. Era mesozoica data dos seus 250 milhões de anos. Essa vida marinha foi soterrada e essa matéria orgânica da época deu origem ao petróleo. Quanto aqui a milhares de anos, que é a pergunta da nossa aluna Joyce. Estamos morrendo, como tudo que tem vida. Vamos para debaixo da terra. Embaixo da terra, Joyce, a poucos metros, vamos entrar em decomposição. Mas, Joyce, há milhares de anos, daqui para frente, muitas áreas hoje vão sofrer grande soterramento, acúmulo de sedimento. Isso em camadas, Joyce, bem elevado. Isso demora milhares de anos, gente. Quer dizer que se eu for não, você vai. Eu vou. Todo mundo vai um dia partir. E o meu corpo se decompõe, minha matéria orgânica fica lá, e desse lugar sofrer um grande soterramento, isso pode contribuir para que o resto da minha matéria orgânica possa tornar-se um combustível fóssil? A resposta: sim. Mas não nos esqueçamos. Todos que aqui estão enterrados vão virar petróleo? Não. Porque esse processo de sedimentação em camadas não vai ocorrer em todos os terrenos que têm vida. E com essa espessura, com essas condições necessárias para formar petróleo. Mas se você tem a esperança de um dia virar uma gasolina, um óleo diesel, um chiclete, uma sacola plástica, uma tinta, um adubo,
não está descartado. Porém, depende desses fenômenos que eu citei. É de perguntas como essa que a gente enriquece as aulas, porque a partir daí, da intervenção da Joyce, é que nós relembramos como se formou o petróleo, que já até falamos, e como o petróleo ainda vai se formar. Uma outra informação valiosa, Joyce, é que o planeta, a Terra, o petróleo, está se formando de seres passados, de Marcelos Joyces do Mesozoico. O Marcelo e a Joyce de hoje, não. Mas o Marcelo e a Joyce do Mesozoico, que foram soterrados, podem, nesse exato instante, estarem virando petróleo. Só não nos esqueçamos que o Marcelo e a Joyce do Mesozoico eram Marcelos e Joyce marinhos. Até micro-organismos, micromarcelos, peixinhos marcelos, conchas marcelos, baleios marcelos. Beleza, excelente participação. Convencional é aquela energia, voltando para o slide, que a galera toda usa, como a hidrelétrica, o petróleo, o carvão, o gás, a lenha. Essas convencionais. Olha, turma, o termo convencional é relativo a uso comum. É uma coisa convencional, que todo mundo usa pelo planeta. Mas existe o último grupo das fontes alternativas. As alternativas, vieram para substituir as convencionais. Alternativas vieram para substituir as convencionais. Por que as convencionais estão sendo substituídas? Porque elas geram guerra, tão caras, poluem. Um exemplo é o petróleo, o carvão, é a lenha. As convencionais estão dando trabalho em termos econômicos, ambientais e políticos, porque estão gerando guerra. Aí o que os cientistas fizeram? Não, peraí. Vamos tentar substituí-las. Pois vambora. Me dá exemplo de fontes alternativas que vieram para substituir as convencionais. A eólica, solar, das marés. Essas vieram, turma, para substituir as nucleares, termoelétricas. Outro exemplo de energia alternativa, o etanol, que é o álcool combustível que veio para substituir a gasolina. O biodiesel,
que veio para substituir o óleo diesel. O biogás, que veio para substituir o gás natural. Bom, turma, então vocês estão vendo nesse slide que as energias, elas se classificam em grupos. Vamos lá? Recapitular? Primárias. O homem pega direto da natureza. Petróleo, gás, carvão. Secundárias. Fontes originadas das primárias. Gasolina, eletricidade. Convencionais. São as chamadas também, turma, de tradicionais, que o homem desenvolveu desde a Idade Antiga até a Segunda Revolução Industrial. Mais uma vez, os combustíveis fósseis. Alternativas, o nome de estudo, para substituir as convencionais. Energia eólica, solar, das marés, e assim vai embora. Bora ver mais aí, turma, os grupos de energia. Acompanhe a leitura. As fontes de energia também possuem relação com questões ambientais, pois dependendo das formas de utilização dos recursos energéticos, graves impactos sobre a natureza podem ser relacionados. Opa! Questões ambientais. Foi o que eu falei para vocês, turma. Olha essa imagem aqui no cantinho à esquerda. Olha a fumaça que essa usina está produzindo. Poluição do ar. Olha essa barragem aqui no canto à esquerda, em cima. Uma hidroelétrica. Vai se formar um lago que vai inundar uma grande área nessa região. Questões ambientais, tudo. Você me pergunta, qual a principal poluição do planeta? Vocês sabem que é o aquecimento global. O planeta está esquentando. Temperaturas subindo. E isso, turma, impacta nos ventos, ciclo hidrológico, regime de chuvas, secas. E toda essa alteração na atmosfera, turma, gera consequências na biodiversidade, nas inundações, na temperatura das cidades, no derretimento do gelo polar. E esse aquecimento global? Existem vários agentes que promovem ele. Mas o maior dos vilões, que mais promove, é a queima dos combustíveis fósseis, que cada vez mais impactam no lançamento de gases poluentes que estão promovendo o
aquecimento do planeta Terra. É a pior das formas de poluição, porque o planeta inteiro sente e é a que mais altera o planeta. Quando eu desmatava uma floresta, você sentia ali. Quando eu empobrecia o solo, eu empobrecia ali. Quando eu poluía um rio, eu poluía ali. Quando eu poluía um lago, poluía ali. Mas quando eu aqueço o planeta inteiro vai sentir. Então, turma, o aquecimento global e a íntima relação que tem com as fontes energéticas. Energia eólica. Vamos reforçá-la. O vento é um recurso energético renovável e, portanto, inesgotável. Em algumas regiões do planeta, sua frequência e intensidade são suficientes para a geração de eletricidade por meios de equipamentos específicos para essa função. Basicamente, os ventos ativam as turbinas dos aerogeradores, fazendo com que os geradores convertam a energia mecânica produzida em energia elétrica. Turma, olhando essa imagem, vocês estão vendo os famosos aerogeradores. Olhando para ela, vocês vão ver essas imensas torres para deixá-lo alto, pegar mais vento. Em cima, 3 pás. No meio delas, no encontro delas, um gerador. Vendo essa imagem frontal, o gerador fica lá atrás, fica para trás da foto. Mas ele está lá. Quando o vento bate nesse aerogerador, ele vai mover essas pás que vão acionar um gerador ao girar. E esse gerador vai produzir eletricidade. Fisicamente falando, o esquema é o seguinte. Eu tenho a torre, as 3 pás, e atrás, que você não viu, o gerador. Aqui, vamos anotar, torre, aqui, a pá, e aqui, o gerador. Agora, eu venho com vento. O vento, turma, é conhecido como energia cinética. Energia cinética, turma, é energia em movimento. Todas que estão em movimento, cinéticas. Quando a pá está se movendo,
nós chamamos de energia mecânica. A pá, energia mecânica se movimentando, ela vai acionar o gerador que vai produzir a energia elétrica. Pronto, que era o que eu queria. Professor, isso daí é um esquema básico do funcionamento da energia eólica. O vento, primeiro, energia cinética. Ao mover a pá, ele se transforma em energia mecânica, que ao acionar um gerador, vai se transformar no que eu queria, que é a eletricidade, energia elétrica. Quem faz a cinética? É o vento. Quem faz a mecânica? São as pás. Quem faz a elétrica? O gerador. E essa elétrica, depois que sai, vai para a casa da gente, vira eletromagnética, ou luz, calor, esquentando o ferro e outras fontes energéticas. Pontos positivos e negativos da energia eólica. Positivo. É limpa. Não produz gás, nem lixo atômico, nem inunda. É limpa. É renovável. A natureza vai renovando. É o vento, doutor. É inesgotável, como eu já falei anteriormente. Porque o vento, turma, não vai se acabar. E é de graça a matéria-prima. É dado gratuitamente pela natureza. É o vento. Ninguém paga. Ninguém vai, ei, me dê 2 litros de vento. Não existe. Quanto é que está o vento? Subiu de preço, baixou de preço. Rapaz, essa crise está aumentando o preço do vento. Tá não. Instalação. Outro ponto positivo. Eu posso instalar ela em plantações, criações, dentro do mar, na serra, ou seja, pode existir juntas com a agricultura, com a pecuária? Pode. A instalação dela é muito boa. Problemas da energia eólica. Primeiro problema, turma, é que o vento não sopra da mesma forma o ano todo. Ventando mais em algumas estações e ventando menos em outras estações. Com isso,
a geração de energia nelas não é a mesma durante um ano. Um outro problema, o barulho. Olha, turma, se você pudesse aproximar de um gerador desse, de um aerogerador desse, porque quando a pá se movimenta e o gerador funcionando, o barulho é considerável. Mas lembrando que, você viu a imagem, nós estamos falando de parques eólicos, ou seja, centenas de torres dessas perto uma da outra, fazendo barulho. Ah, elas juntas, muito barulho. Quem pode se prejudicar? Primeiro, quem mora próximo desses parques eólicos. Segundo, aves migrantes. Muitas migram para se reproduzir. Mas diante do barulho, deixam de migrar. Deixam de se reproduzir, ameaçando a sua espécie. Uma coisa interessante, turma, sobre a energia eólica no Brasil. Você sabe quais são os meses que os ventos são mais fortes no Brasil? Agora. Junho. Já passou, né? Julho. Agosto. E setembro. Nesses meses, no Brasil, mais ventos sopram. Então elas vão gerar bem mais energia. Exatamente. E qual a importância de ser justamente agora elas gerando mais energia? Porque é justamente agora que as chuvas vão diminuir e as hidroelétricas vão diminuir a produção. Professor, dá certinho, cara. Diminui as chuvas e a produção nas hidroelétricas. Aumenta o vento e a produção nas eólicas. Isso é uma compensação boa. Joyce. Professor, qual a fonte de energia renovável você acredita ser a melhor? Você direto, Joyce. Não existe uma fonte de energia melhor. Sua pergunta é maravilhosa para nós esclarecermos o porquê, para entendermos como devemos usá-las. Boa pergunta. Mas você não respondeu. Agora, Joyce. Minha colega. Fonte energética boa é a que você tem disponível. Exemplo.
Existe uma energia que é produzida a partir do calor das rochas, chamadas de geotérmica. Encontramos elas em países que têm muitos vulcões ativos. Não é o Brasil. Para aquele país que tem muitos vulcões e rochas quentes, o uso da geotérmica é o mais importante. Exemplo, Islândia. Não, mas o meu país, ele é rico em mar agitado. Então, para você, a melhor fonte é a das marés. Já o outro país, os ventos são fortes e constantes. Então, para você, é a eólica. Para esse outro país, Brasil, que tem muitos rios, com cachoeiras, hidrelétrica é a renovável. Melhor. Então, tudo depende da potencialidade do país. Uma fonte renovável, Joyce, é a biomassa. Aonde você planta algum vegetal para produzir energia. Exemplo, plantação de cana-de-açúcar para produzir o álcool combustível. Mas para isso, Joyce, o país tem que ter muita terra. Exemplo, o Brasil. E são férteis as terras. Para você ter uma ideia, um exemplo prático. A França. Se o governo francês baixasse um decreto obrigando todos os carros a consumirem álcool a partir da cana-de-açúcar, eles teriam duas alternativas. Ou comprariam esse álcool de outro país, ou plantariam cana no seu país. Só tem um detalhe. Para abastecer todos os carros franceses com o álcool francês, eles teriam que plantar o equivalente em terra o país inteiro. Teria que ser coberto por plantação de cana para produzir o álcool necessário para abastecer os carros daquele país. Então a Joyce Marcelo, não tem rumo para os franceses. A biomassa já não é vantagem. Se a gente resolvesse instalar no Brasil uma usina geotérmica a partir do calor de rochas vulcânicas em áreas de vulcões que estão ativos, nós não iríamos encontrar no Brasil, porque o Brasil não tem vulcão
ativo. Você está vendo da importância, Joyce, da sua pergunta? O que ela me fez reforçar que tudo depende da potencialidade do país. Não tem fonte melhor. Tem a melhor para aquele país. Ainda vou reforçar mais, Joyce. Um país com tanta água, tanta terra, vento, sol, como o Brasil, a gente pegar diante de tudo isso e gastar milhões na construção de 2 usinas nucleares, como temos lá no Rio de Janeiro, Joyce, não vejo sentido nisso. Sem propósito. Você sabe quem investe em nuclear é quem não tem quase rio, espaço, petróleo que nós temos. Esse sim. Você sabe qual é o país que mais depende das usinas nucleares? Os franceses. Porque são pequenos em área, carentes de rio, sem muito petróleo. Aí sim. Professor, mais uma vez elogiando Joyce. O que ela me fez mostrar que políticas energéticas erradas foram feitas no Brasil. Precisamos aproveitar, turma. Ainda digo mais, turma. O Brasil desperdiça uma fonte energética gigantesca. Matéria orgânica, animal e vegetal, que vem do lixo, que está no lixo. Matéria orgânica que está na agricultura, na pecuária. A gente simplesmente joga fora. E está errado. O que é que a gente deveria fazer? Pegar essa matéria orgânica, colocar em água para se decompor, para produzir metano, que é um gás combustor que toca fogo nas usinas, o metano e o carbono também. A gente simplesmente pouquíssimo aproveita essa matéria orgânica. É uma prova do desperdício. Lá na Europa, tudo que está no lixo, no campo de matéria orgânica, é aproveitado. Biogestão é o nome disso. Decompõe-se em água, gás é produzido,
energia gerada. Então, gente, o que nos falta é consciência, projetos, práticas, estruturas, pesquisas que nos levem a aproveitar essas riquezas energéticas que nós temos, que podemos explorar e gerar energia. Então, a política energética, passando pelo uso das potencialidades, de acordo com a necessidade, respeitando a natureza, faremos uma matriz energética eficiente. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje. Fontes de energia. A importância, os grupos, o aproveitamento, energia eólica, vantagens, desvantagens. Qual a melhor fonte de energia? Já já a gente volta para a nossa próxima aula. Valeu, turma!